Olá, meus amigos, boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos nós. Boa noite, o José Faria, Ezequiel, deixa eu ver aqui, Silene, que eu estou aqui dando uma olhadinha, muito obrigada pela participação de todos. E hoje, João Firmino e eu, ambos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, estamos responsáveis por apresentar o Evangelho da Noite. Sábado, quando as atividades eram presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré, nós tínhamos, além do tratamento espiritual, sempre uma palestra, uma exposição de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E não faremos diferente nas nossas atividades online, pelo Facebook da nossa casa. Antes de iniciarmos, porém, a atividade, convém que elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador e façamos juntos uma prece. Assim eu convido a todos para que juntos possamos fechar os nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento a Deus e fazendo a prece, rogando a proteção do mais alto, aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o Evangelho que vamos abordar está contido no capítulo 9. O capítulo 9 tem por tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje nós vamos abrir este capítulo nos itens de 1 a 5. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho, e o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Esses trechos que foram agora lidos são todos do Evangelho de Mateus. Agora vamos à explicação de Kardec a respeito dos trechos do Novo Testamento. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular a relação entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão.
Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Este é o trecho base do nosso estudo do Evangelho de hoje. E eu vou então chamar agora o João Firmino para que ele possa dar a sua contribuição, a sua visão sobre este tema, injúrias e violências. Repetindo, está lá no capítulo 9, itens 1 a 5. Com vocês, João Firmino. Vou ficar com meu bonezinho porque está meio frio. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe, agora e sempre. Bom, o texto lido hoje é muito bom, muito oportuno para o nosso momento atual. Injúria e violência. E tem alguns trechos ali de um comportamento que era, eu diria, usual na época de Jesus, né? Que se usava muito para ofender, menosprezar, diminuir, agredir o próximo, quando por algum motivo, em algumas oportunidades, esse próximo ofendesse a outro, a nós, a quem estivesse, né, nesse contexto de um relacionamento que porventura não fosse agradável, amigável, sadio. Então, era muito comum na época estas ofensas expressivas e às vezes até gestual, porque tem um momento no trecho que diz que certas palavras eram ditas e às vezes cuspia-se de lado para ofender, diminuir ainda mais o nosso oponente, o nosso irmão. E Jesus veio nos trazer, né, o outro lado. Veio nos trazer uma mensagem do amor, da bondade, da mansuetude e outras mais que, com o decorrer do tempo, nós fomos descobrindo, aprendendo, e mais tarde, bem mais tarde, veio o Consolador, né? A doutrina espírita veio cumprir a promessa de Jesus de nos trazer uma verdade consoladora, uma verdade embasada na eternidade da vida, veio nos aclarar, veio nos iluminar e veio tirar para nós aquele medo horrível da morte. O Espiritismo desmistificou, tirou esse mito e, como já disse várias vezes, né, e já ouvi vários expositores
expressar-se que a doutrina espírita matou a morte. Aquele que é espírita convicto, acredita mesmo na eternidade, na multiplicidade da existência, jamais teme a morte. Devemos sim nos preocuparmos com o desencarne, com a morte, entre aspas, para valorizar a nossa oportunidade reencarnacionista, cuidar bem do nosso corpo, obedecer os critérios de saúde, de higiene, de alimentação, para estarmos contribuindo com a saúde física do nosso corpo físico e também com a saúde espiritual. A doutrina espírita nos oferece esses dois ingredientes básicos para estarmos atentos e estarmos nesse equilíbrio, saúde física e saúde espiritual, porque até tem um ditado, né? Mente sã, não, corpo são, mente sã e corpo são, vice-versa aí. Por quê? Porque se o espírito estiver bem, ele vai cuidar do corpo físico, e o corpo físico bem, saudável, também oferece oportunidade e possibilidade ao espírito de exercer o melhor que for possível nessa atual oportunidade reencarnacionista que estamos vivenciando, porque é muito importante. Inclusive, no trecho das bem-aventuranças que a Vânia leu, tem uma parte que Jesus nos disse, né, no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Alguns até dizem que eles herdarão a terra. Com estas palavras, Jesus está nos falando da reencarnação. Vejam vocês, está nos falando da reencarnação, porque possuir a Terra numa única existência, que a gente vive em média 75, 80 anos, mais ou menos em média, é muito pouco tempo para fazer jus a esse possuir a Terra, evoluirmos, crescermos, né? E estarmos aqui numa atividade recíproca. Então, este possuir a Terra se faz necessário que nós entendamos numa abrangência maior, que são as múltiplas existências através dos projetos reencarnacionistas, que aqui permanecemos e permanecemos e fugiu agora aqui o termo que eu ia usar, mas não importa. Então, para fazermos jus a essa promessa de Jesus, que é herdarmos ou possuirmos a terra, é estarmos aqui trabalhando, amando, servindo e contribuindo com o Mestre na elevação, no aprimoramento de todos nós, seus irmãos, que aqui estamos. Uns em um nível maior, outros em nível menor na escala evolutiva, mas todos nós estamos subordinados a uma lei única, que é a lei do progresso, que é também a lei de amor, para crescermos, evoluirmos, amando-nos uns aos outros, assim como o Mestre Jesus nos amou. E dentro desse programa que é amplo, então não dá para, numa existência única, nós realizarmos todo esse projeto, correspondemos à expectativa do Mestre amado para atingirmos uma evolução maior, atingirmos como Ele mesmo nos credenciou a sermos um dia um Cristo na evolução espiritual, para realizarmos desculpem, tudo o que Ele realizou e muito mais ainda. Foi Ele que nos credenciou,
e depositou em todos nós esta confiança, quando nos afirmou, né, que o que eu faço, vós podeis fazer tanto quanto e muito mais ainda. Agora, estamos distante desta condição? Estamos, mas nós temos a eternidade para crescermos, para evoluirmos, para progredirmos, porque estamos na Terra e se trabalharmos voltado para o único objetivo, que é a nossa evolução, a nossa sublimação espiritual, um dia vamos atingir os níveis evolutivos do Mestre Jesus, seremos também em evolução um Cristo na escala evolutiva, e aí vamos possuir a Terra, vamos possuirmos outros orbes, outros planetas nesse universo imenso, porque são inúmeros os sistemas onde o espírito pode trabalhar, evoluir, crescer e progredir. Isto é uma promessa de Jesus, quando ele também, numa outra oportunidade, nos confirmou que na casa do Pai, que é o universo, existem muitas moradas. E uma dessas moradas podemos habitar, porque tudo que o Pai criou e está constantemente a criar, está sempre destinado aos seus filhos amados. E nós somos, né, estes filhos amados do Mestre. E estamos aí, vai depender única e exclusivamente do nosso aproveitamento para irmos alcançando estas escalas evolutivas numa rapidez maior ou numa lentidão um pouco menor, mas todos nós vamos chegar ao reino da luz, ao reino do amor. Vânia. Meus amigos, dando continuidade ao tema da noite, injúrias e violências, eu começaria por dizer o que são injúrias e o que é violência do ponto de vista assim do significado da palavra. Injúria quer dizer, segundo o dicionário, injustiça, tudo que é contrário ao direito. Ao passo que violência é emprego da força física ou mesmo uma intimidação moral, também ato violento. Então, meus amigos, nós percebemos que violência nem sempre é o emprego da força física, mas também o emprego de uma intimidação moral. Não podemos perder de vista que, por vezes, palavras, gestos, atitudes ferem mais do que um tapa, um soco, algo que vá nos ferir fisicamente, porque trata-se de uma agressão moral. E eu diria também que é muito comum vermos em estabelecimentos comerciais ou mesmo públicos um pequeno cartaz com os seguintes dizeres: minha educação depende da sua. Isso quer dizer, então, que se a pessoa que vai receber um atendimento, ela não for educada, ela pode esperar um tratamento na mesma proporção, com rispidez, de forma hostil. E quando eu vejo esta frase em qualquer estabelecimento, eu considero um absurdo, porque esta frase ela está de acordo com a lei do olho por olho, dente por dente. Ou seja, a minha resposta vai depender de como você me tratar. Então,
é a resposta proporcional à ofensa, né, que eu for receber. Mas essa lei do olho por olho, dente por dente, ela era condizente com a lei mosaica. Vamos lembrar que Moisés veio muito antes de Cristo. Já faz 2000 anos que o divino pastor andou conosco pela terra. Mas Moisés, há quase 4000 anos atrás, quase 2000 anos antes de Cristo. Então vejam, meus amigos, se nós concordamos com essa frase, minha educação depende da sua, que retrógrada maneira de pensar. Pois como eu disse e reafirmo, esta frase ela está condizente com uma sociedade, uma humanidade de quase 4000 anos atrás. Há 2000 anos, Jesus veio à Terra para nos ensinar a amar, perdoar, praticar a lei de amor, justiça e caridade. Foi mesmo Jesus quem disse: se alguém te ferir na face direita, ofereça à esquerda. Isto não quer dizer, queridos amigos, que devamos interpretar esta frase, esse ensinamento de Jesus, literalmente, ou seja, ao pé da letra, se alguém me bater de fato, fisicamente, na minha face direita, que eu vá oferecer à esquerda. Não, não é isso que o Cristo veio nos ensinar. Ele quis dizer que, com relação ao mal, que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Se uma pessoa está sendo mal educada, eu não devo igualmente ser mal educada com ela também, porque eu estaria retribuindo o mal com o mal, e devemos fazer o contrário. E podemos ter certeza que quando uma pessoa vem com muita rispidez, muito nervosa, agressiva, e se nós formos gentis, o que vai acontecer? A pessoa vai se desarmar. Ela vai, inclusive, ficar envergonhada do seu comportamento. Nós sabemos que reagir ao mal pode nos trazer consequências funestas. Vemos todos os dias brigas de trânsito que por vezes acabam em homicídio. Então, nós nunca sabemos do que o outro é capaz. O outro não sabe do que somos capazes no momento de raiva, de descontrole. Então, meus amigos, lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus. Não resistamos ao mal. Vamos aprender que somente com a mansidão é que herdaremos a terra, ou seja, teremos o direito de aqui permanecer quando o nosso planeta querido deixar de pertencer à qualidade, à categoria de um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Não tenhamos ilusões, no mundo regenerado não habitarão santos nem anjos. Serão homens e mulheres, mas que já cansados de provarem as consequências de más escolhas, já sentem em sua intimidade a necessidade de mudar para melhor, de não mais resistir ao mal, de não mais reagir. Se o outro gritou, vai e grita, se o outro bateu, vai e bate também. Não. Por isso que bem-aventurados os mansos, precisamos ter mansidão, precisamos ser pacíficos. Não é por qualquer motivo perder o equilíbrio, mas como fazer para
termos este equilíbrio tão desejado que vai nos credenciar a continuar fazendo a nossa evolução espiritual em planetas de regeneração no futuro. Como fazer? Lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade já nos dá o roteiro seguro para que possamos evoluir. Quando nos disse e nos chamou a nós espíritas, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, meus irmãos, amar e conhecer, amar e estudar, precisamos jamais deixar de estudar e, sobretudo, as verdades espirituais trazidas por nosso Mestre Jesus. E oportunidades para treinarmos este bem maior não nos falta. O primeiro local em que precisamos aprender e praticar a mansidão é dentro do nosso próprio lar. Há pessoas que são muito gentis fora de casa, mas que dentro de casa são verdadeiros déspotas. Tratam mal, são incapazes de falar com gentileza, de pedir um favor, exigem, são mal-humorados, tratam a todos com grosseria. E eu pergunto, quem é essa pessoa de fato? É o que ela é dentro de casa ou é o que ela é fora de casa? E eu diria, sem medo de errar, é o que ela é dentro de casa. Porque dentro de casa ela está sendo autêntica, ela está sendo ela mesma. Não que ser autêntico seja ser grosseiro, ser rude. Nós precisamos aprender a sermos gentis. Isto é um aprendizado, é uma conquista. A pessoa não é gentil porque ela tem sorte ou porque ela teve uma família que lhe deu boa educação. Não, isso é uma conquista do espírito. Dia a dia nós precisamos estudar, praticar as gentilezas, praticar a caridade com o nosso próximo e ser gentil. Ser amoroso é uma caridade, termos paciência, termos resiliência, aceitar as coisas como elas são e não como gostaríamos que fosse, porque há entre nós aqueles que, quando contrariados, quando as coisas não acontecem de acordo com a sua ótica, com a sua expectativa, explodem e descontam no outro. Meus amigos, descontar no outro é uma conduta injustificável. Quem de nós não passa por problemas, dificuldades, obstáculos, percalços? Quem de nós? Imaginemos se fôssemos descontar no outro as nossas frustrações, as nossas decepções. Não. O outro deve ser tratado com respeito, como gostaríamos que fosse, que nos tratassem também. Queridos amigos, eram essas as considerações a respeito do tema do Evangelho de hoje, injúrias e violências. E fica aqui a sugestão para que quem não estava com o Evangelho em mãos neste momento, que possa fazer a leitura mais tarde. Então é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, itens de 1 a 5, injúrias e violências. Queridos irmãos, vamos agora então fazermos as nossas vibrações, ligando-nos com muito carinho, respeito e amor
a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos e sentimentos, elevemos o nosso pensamento ao Pai. Mentalizemos Jesus, mentalizemos Maria e vamos vibrar por toda a humanidade terrena. Sabemos que passamos por momentos difíceis, delicados, com a pandemia, mas que as nossas vibrações de paz, de amor, união, concórdia, alegria, caridade possam chegar aos corações necessitados onde quer que estejam. E assim, rogamos a Deus por todas as famílias, rogamos a Deus e pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos ter amplas oportunidades de fazer o bem e que, importante, saibamos reconhecer as oportunidades que a vida nos concede diariamente para fazermos o bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. Queridos amigos, estamos encerrando mais uma live e gostaria de recomendar a todos, aqueles que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no nosso canal do YouTube. CEMN, as iniciais de Casa Espírita Maria de Nazaré, tracinho Casa Espírita Maria de Nazaré. Inscrevam-se e deem o seu like, porque a nossa transmissão ao vivo se dá através do canal do Facebook, mas depois nós podemos então assistir a mesma exposição do tema, a mesma palestra no YouTube. Então vão lá, deem o seu like para impulsionar o nosso canal, para que assim possamos levar o Espiritismo para mais corações sedentos de paz, de amor e de luz. Queridos amigos, amanhã, domingo e segunda-feira fiquem com o nosso querido amigo Ezequiel. Lembrando que todas as palestras, todas as lives acontecem todos os dias, sempre às 18 horas. Terça e quarta teremos o nosso amigo querido Sérgio. Na quinta, João Firmino e eu retornamos. Sexta, o Ezequiel novamente. Queridos amigos, hoje, finalzinho, que vocês tenham um final de sábado maravilhoso, recebam aquele abraço cheio de energias. Estamos com saudades de todos vocês e gostaríamos muito de dar um abraço pessoalmente, mas enquanto isso não é possível, precisamos nos contentar de mandar um abraço virtual. Tudo de bom, uma noite abençoada a todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.